iniciar minha apresentação dizendo para vocês o seguinte. Primeiro, nós não podemos subestimar a crise que nós estamos enfrentando, que nós iremos continuar enfrentando. Essa é a mais grave crise econômica, financeira, do capitalismo, pelo menos desde 1929. Eu vi um artigo, eu vi essa semana, eu não consegui colocar nas transparências, mas vou colocar rapidamente, mostrando que, comparando a crise atual com a crise de 29, os principais indicadores para o período semelhante, né, uma crise que começou em setembro, em 29 começou em outubro, os principais indicadores econômicos dessa crise, tipo queda no comércio internacional, queda na Bolsa de Valores, aumento do desemprego, são mais graves do que a própria crise de 29. É impressionante, a velocidade da queda da produção industrial no mundo, da queda do comércio mundial, são mais profundos até agora do que a crise de 29. Então é uma crise muito profunda. É uma crise que tem como origem, a origem dessa crise, a natureza dessa crise, está na forma como se deu a globalização da economia e a globalização do sistema financeiro internacional. A globalização financeira, os grandes bancos internacionais que comandaram a agenda da globalização, inclusive inspiraram tudo que se denominou do consenso de Washington, a ideia do Estado mínimo, do mercado desregulado, sem controle, sem nenhum tipo de limitação, que o mercado seria autorregulado. Esse modelo, essa concepção, levou a uma alavancagem do sistema financeiro. O que é alavancagem? Vou dar um exemplo concreto. O Lehman Brothers, um banco que quebrou. Para cada $1 que o Lehman Brothers tinha como capital do banco, ele emprestou, ele alavancou $35. Então, vocês imaginam, na hora que vem a crise e que há uma corrida para tentar recuperar o dinheiro do banco, o primeiro que chegar fica, mas os outros 34 não recebem. Então, a alavancagem é completamente irresponsável. E o mais grave, esses bancos, os grandes bancos de investimento internacional, não havia limite, não havia regra, não havia exigência. Porque há um acordo internacional que chama-se Acordo de Basileia, que estabelece alguns mecanismos de prudência para o sistema financeiro. Os grandes bancos de investimento americanos não estavam submetidos a essas regras. E é exatamente o epicentro da crise. Eles foram alavancando títulos e fazendo operações financeiras sem nenhum lastro, sem nenhum compromisso com a realidade. Especialmente no setor imobiliário, que é chamado subprime, que foram as hipotecas imobiliárias. E essa é a origem da crise. O sistema financeiro sofreu, na hora que vem a crise, especialmente no dia 15 de setembro, que a crise começa em fevereiro de 2007. O primeiro prejuízo bancário importante do HSBC de $10 bilhões é em fevereiro de 2007. Essa crise vem focada no setor financeiro, atingindo os Estados Unidos, Europa e Japão, mas ela não se espalha para o resto da economia mundial até 15 de setembro de 2008. Quando o Banco Central americano deixa esse grande banco, um banco de $643 bilhões, quebrar, que foi o Lehman Brothers, aí se estabelece uma crise de confiança em toda a economia mundial, todos os agentes econômicos tirando o dinheiro dos bancos das aplicações financeiras, e aí essa desalavancagem, porque estava alavancado de forma completamente irresponsável, desencadeia uma grave crise financeira e imediatamente uma crise na economia real. Então a crise, só na Bolsa de Valores, o prejuízo no final do ano passado foi da ordem de $32 trilhões. Quer dizer, a perda do valor das ações é da ordem de $32 trilhões, portanto uma perda que tem grande impacto na economia real, porque a riqueza que as famílias tinham, que empresas tinham, que aposentados tinham em ações, simplesmente vira pó num prazo muito rápido e por isso tem consequências muito grandes no consumo, no investimento, no crescimento. Então é uma crise financeira, e aí vem uma primeira característica dessa crise: a imprevisibilidade da sua evolução. Ninguém tem absoluta segurança do que vai acontecer. Ainda que a gente já possa dizer que o que está acontecendo hoje é muito melhor do que vinha acontecendo até o final do ano passado e início desse ano, a nível internacional.
Tanto a Bolsa de Valores estabilizou as perdas, não tem tido mais nenhuma grande surpresa do ponto de vista da crise do sistema financeiro. O nível de atividade da economia também continua desacelerando, mas num ritmo bem mais suave do que vinha acontecendo. Por que há uma certa imprevisibilidade? Porque não há informações seguras sobre os chamados ativos tóxicos. Não tinha controle, não tem transparência dos paraísos fiscais, 78 paraísos fiscais do planeta, do que são os ativos desses bancos, que tipo de operação foram feitas. Então a ausência de controle e transparência não dá segurança sobre exatamente qual será a evolução da crise. Essa imprevisibilidade, ela vem associada a uma segunda característica fundamental. Essa crise, como todas as grandes crises históricas, ela vai alterar as relações geopolíticas, o lugar das nações na economia e na política, na tecnologia, no desenvolvimento do futuro. Um país que está perdendo e perderá a importância relativa econômica e com consequências na política e em outros níveis, é sobretudo a economia americana. Por quê? Porque o grande motor do crescimento da economia global era a economia americana. A economia americana representava 25% do PIB mundial. Quer dizer, 1/4 da economia mundial era os Estados Unidos. E nos últimos 20 anos, mas especialmente nos últimos 5 anos, eles tiveram um déficit de transações correntes com o exterior. O que é um déficit de transações correntes com o exterior? Quer dizer, eles compravam mais do que vendiam, do ponto de vista financeiro, comercial, 4 trilhões e 700 bilhões de dólares. Então, esse déficit com o exterior, na realidade, expressava um consumo, uma sociedade extremamente consumista. Era o país que mais consumia no mundo, consumia muito além do que eles produziam, e com esse consumo eles compravam produtos do resto do mundo, especialmente da Ásia, sobretudo da China. Então as exportações de muitos países do mundo estavam direcionadas prioritariamente para a economia americana, que era o grande motor da economia mundial exatamente por esse consumismo desenfreado. E esse consumismo, ele era sustentado não pela produção americana. Os americanos foram perdendo, como aconteceu em muitos impérios na história, eles foram perdendo capacidade de produção, competitividade, eficiência. Por exemplo, o setor automotivo. Eles hoje não são mais competitivos nem na indústria automobilística que eles criaram nos anos 20. A GM, que é a maior empresa do mundo, é uma empresa falimentar, uma situação pré-falimentar. A Chrysler também, o setor automobilístico. Vocês têm uma ideia do que eu estou falando, o que é a crise? A produção automobilística americana, que era de 17 milhões de automóveis por ano, caiu para 7 milhões. 7 milhões. Quer dizer, uma queda brutal que desestabilizou as principais empresas automotivas deles, que terão muitas dificuldades de superar essa crise. Difícil